Pode começar. Então, olá, boa noite. Eu sou Miguel Silva, professor do curso de Letras das Faculdades Guarulhos, e hoje eu sou moderador da nossa webconferência, Os Novos Normais, Autonomia na Construção do Futuro Pós-Covid-19. Então, como todos sabem, estamos em um período de grande incerteza e de grandes mudanças, em razão da pandemia que enfrentamos. Muito do que era sólido se desmanchou no ar, e precisamos nos adaptar quase que diariamente a mudanças de diversos tipos em nossas vidas. Nesse sentido, as faculdades Guarulhos buscam trazer para a comunidade da região e também para a nossa comunidade acadêmica informação científica de qualidade para nos orientar nesses tempos tão incertos. Gostaríamos de agradecer à professora Maria Aparecida de Oliveira Cabreira, diretora-geral das faculdades Guarulhos, pelo convite a nós três e principalmente pela iniciativa. A nossa diretora pedagógica, Magda Martinez César, a equipe de marketing, ao Wagner Kordeski e ao Luiz Carlos Garcia, e também ao Paulo Ramos pelo suporte técnico com o streaming. E, claro, a todos vocês que nos assistem. Os temas de hoje são os impactos da pandemia na saúde física e mental e os recursos de ajuda durante e depois da pandemia. E, para isso, chamamos os nossos debatedores, que são a professora Valquíria Marques Ramos e o professor Adriano de Oliveira Bezerra. Então, eu vou falar rapidamente aqui o currículo dos dois. A professora Valquíria é mestre em Psicologia da Saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, é especialista em psicodiagnóstico de Rorschach, pós-graduação em Gestão Escolar pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduação em Administração de Empresas pela FGV. Atualmente, ela é professora da graduação nas Faculdades Guarulhos, nos cursos de Psicologia, Enfermagem e Administração de Empresas. Tem experiência nas áreas de Gestão de Pessoas, Gestão Educacional e Gestão Organizacional. E atua também como psicóloga clínica. O professor Adriano de Oliveira Bezerra, é bacharel em Biomedicina com habilitação em Imaginologia Médica e Biologia Molecular. Possui mestrado em Ciência e Tecnologia com ênfase em Oncologia pelo AC Camargo Cancer Center. Atualmente, faz PhD em Oncologia pelo Centro Internacional de Pesquisa da Fundação Antônio Prudente. É professor dos cursos de graduação em Enfermagem e Fisioterapia e da pós-graduação em Psicopedagogia das Faculdades Guarulhos. Foi o destaque de 2020 pela International Kidney Cancer Coalition. Um aviso importante para vocês é que quem quiser o certificado, com 40 a 45 minutos do vídeo, vamos disponibilizar no chat um formulário para ser preenchido por vocês. É algo bem simples, são só 3 perguntinhas. Então vamos lá, professores. O que eu gostaria de pedir a vocês inicialmente é um apanhado geral das consequências para a saúde mental e física, que já conta com dados e informações mais consolidadas. Estou começando por você, professora Valquíria. O que você tem a dizer sobre isso? O que tem já de mais concreto sobre a questão de saúde mental nessa pandemia? Ok, Miguel, obrigada pela apresentação. Boa noite a você também, Adriano. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui nessa tentativa de contribuir e a gente dialogar também um pouquinho mais sobre essa pandemia, sobre esse vírus que assombra a todos nós, sem dúvida nenhuma. É um inimigo invisível e que a gente ainda não tem respostas muito claras, nem do ponto de vista médico, nem do ponto de vista também psicológico, para dar uma solução definitiva. Mas a gente já tem alguns estudos que foram realizados que, naturalmente, são implicações recentes com este fenômeno recente na nossa vida, mas a gente já tem uma ideia deste panorama, não só agora, em meio à pandemia, mas após essa pandemia também. Então, muitos estudos têm revelado traços de ansiedade que as pessoas têm desenvolvido, depressão. Temos também alguns transtornos obsessivos compulsivos relacionados a esta pandemia e outros eventos que as pessoas podem ter assimilado em função desse momento, sem dúvida nenhuma, que é inédito e é muito estressante, é muito complexo para todos nós também. Então, o que a gente já sabe? Que há, sim, um aumento generalizado desse nível de ansiedade, dos transtornos de ansiedade generalizada e também a própria depressão em função da dificuldade de interação social, desse isolamento que, embora seja apenas físico, né, porque nós temos a tecnologia naturalmente para realizar os nossos contatos e manter também a comunicação de uma maneira bacana, mas culturalmente nós somos pessoas, indivíduos que temos uma necessidade de ter esse contato
próximo, né, um contato físico, e que neste momento ele é inviável. Então esse próprio isolamento também trouxe para algumas pessoas uma ênfase em determinadas patologias que elas não tinham até determinado momento desenvolvido, ou outras pessoas que já estavam muito próximo do limiar de desenvolver essa dificuldade de psicológica, né, ou algum transtorno emocional, e que em função da pandemia acabou aflorando, como se a pandemia tivesse sido um gatilho para que esses sintomas então viessem à tona. Então, só para a gente tirar um pouquinho algumas dúvidas, né, com relação ao que é essa saúde mental, então, que tanto se fala, e o impacto que a gente tem. Primeiramente, a gente tem que pensar que a saúde, ela envolve pelo menos 3 grandes esferas, que é a condição emocional do indivíduo, as condições cognitivas relacionadas à percepção, ao pensamento, e também o bem-estar social. Então, se a gente tem algum impacto sobre qualquer um desses 3 aspectos, a gente tem, sem dúvida nenhuma, um desequilíbrio aí na nossa atividade normal, na nossa manifestação mais espontânea que a gente deveria ter. Quando a saúde, nesses 3 aspectos, ela é acometida, ela pode gerar alguns transtornos. E transtorno é diferente de doença mental. Então, os transtornos, eles estão relacionados a fatores múltiplos. A gente não consegue direcionar apenas uma causa ou outra em função das diferenças individuais. O que isso quer dizer? Que aquilo que para um sujeito é perturbador, não necessariamente para o outro é também. Né? Então, algumas pessoas se queixaram de isolamento social, e para outras pessoas isso pode ter sido um bom momento, um momento de reflexão, um momento de até desenvolver atividades ou outras tarefas que já estavam até no planejamento pessoal. Quando a gente fala de doença, a gente fala de um padrão de sintomas, então de um grupo de manifestações que exigem, portanto, medidas terapêuticas que também são padronizadas. Então, a gente tem aqui uma passagem, né? O transtorno que não é cuidado, sem dúvida nenhuma, pode virar uma doença mental, né? Neste momento, a gente consegue observar muito mais pelos relatos que a gente tem já de estudos que foram realizados do mês de abril até junho, e são muitos mesmo que a gente tem em várias partes do mundo, já tem apontado aí um aumento, então, nesses transtornos. Uma outra questão importante, que a gente já ouviu falar várias vezes na mídia, mas é sempre bom a gente reforçar, é que cada um de nós pode desenvolver alguns recursos para ter um impacto um pouco menor dessa pressão externa, desse momento inusitado que a gente está vivendo. E aí eu coloquei aqui até alguns itens para as pessoas refletirem um pouquinho. Então, em primeiro lugar, uma grande alternativa que a gente tem é nós nos conhecermos, sabermos os nossos limites, quais são as nossas formas de aliviar as pressões que a gente sofre, não só nesse momento, mas em outros de vida também, e cada um tem provavelmente essa métrica, né? Essa condição de saber qual é a sua medida para poder suportar e não desenvolver aí dificuldades psicológicas. Manter uma rotina, que muita gente já ouviu falar também, que embora esteja trabalhando em casa, embora tenha esse isolamento, é preciso que a gente organize o dia de maneira produtiva. E aí essa rotina, ela ajuda também a manter o nosso equilíbrio cognitivo, emocional, e manter as nossas atividades aí fluindo de maneira adequada. Dormir melhor, esse é um grande problema, uma grande discussão que está vindo de várias áreas, porque a gente não sabe se a ansiedade ela pode ser decorrente de um sono ruim, ou se o sono ruim ele vem desses transtornos de ansiedade. O que a gente sabe que sem dúvida nenhuma, um ciclo vicioso. Dizer, quem dorme mal pode ter ansiedade, quem está com uma ansiedade muito elevada, naturalmente vai ter dificuldade para descansar, para repousar e retomar a sua vida no dia seguinte. Um fato que a gente não pode deixar de lado, e vários especialistas têm colocado isso como uma condição muito importante, é que o sono não é alguma coisa a mais, ele
tão importante quanto as outras coisas que a gente faz. Se alimentar, se relacionar. Então, assim, o sono é fundamental para manter a nossa saúde mental também. Então, ele tem que ser cuidado e tem que ser observado, se ele não acontece, quais são as causas que estão impedindo para que esse processo natural de descanso, né, para que esse sono realmente seja articulado da maneira adequada. O que a gente já sabe com relação ao sono, que também várias vezes na televisão a gente viu. Pessoas ficam muitas horas no computador, no celular, estimulando o trabalho mental, né, as suas atividades e o contato, a própria iluminação, né, a luminosidade desses aparelhos, da tecnologia, eles diminuem a nossa resposta até fisiológica de entrar num processo de descanso de forma adequada. Então, quanto mais contato a gente tem com a tecnologia até determinada hora do dia, mais dificuldade a gente vai ter para proporcionar esse repouso que é reparador e extremamente importante de diversas formas. Exercícios físicos e alimentação equilibrada, né? Exercício físico, muita gente fala, mas a academia está fechada, não posso nem ir no prédio, de que maneira que eu vou me exercitar? Existem inúmeras formas, né? Tem aplicativo, tem exercício em programa de televisão. Quem já fez exercício em academia, de certa maneira, pode reproduzi-los, utilizando talvez outros recursos que tem à mão dentro de casa. Mas o importante é se movimentar, né? Ficar sentado o dia inteiro, ou assistindo televisão, ou só no computador, naturalmente vai gerar uma série de problemas, se não num pequeno prazo, num longo prazo, com certeza. E a alimentação equilibrada a gente também sabe que é uma grande barreira quando a gente está ansioso, né? Então, tem lá sempre uma necessidade de se agradar, né? Premiar, e aí tudo aquilo que pode ser nocivo para a nossa saúde, chocolate, doces em excessos, é o que vem na nossa mente neste momento para a gente comer. Não é que, assim, com exceção daquelas pessoas que tenham dificuldade, que tenham já uma restrição alimentar, não é que é proibido comer, né? Mas tem que comer com moderação, porque senão, lá na frente, a conta vai sair bem cara e aí outras restrições ainda muito, muito maiores poderão surgir. Realizar atividades que também podem melhorar o nosso bem-estar também é uma medida pessoal. Então, algumas pessoas conseguem ficar bem lendo, outras conversando por uma videochamada com um colega, outros assistindo uma série, outras pessoas cozinhando, né, desenvolvendo uma atividade manual. É preciso que a gente observe, por isso que o conhecer a si mesmo é tão importante, qual é a nossa fórmula para diminuir essa ansiedade, diminuir esse estresse também. E, naturalmente, manter o contato social, ele também é importante, mas, embora não seja possível pessoalmente, a gente tem a tecnologia. Então, fazer uma videochamada aí com tantos aplicativos que a gente tem, seja para um familiar, seja para uma pessoa, um colega, né, algum colega do trabalho, é importante e também vai trazer, sem dúvida nenhuma, bem-estar para todo mundo. Então, em termos de saúde mental, esses são, sem dúvida nenhuma, os aspectos bem relevantes que a gente tem para realmente proporcionar o mínimo de mal-estar, né, psicológico. Cada um vai ter que encontrar a sua própria forma. E mais para frente um pouquinho eu vou falar também de alguns recursos de ajuda que são possíveis em termos de acesso para a população geral. Legal, professora. E o que você falou já nos faz pensar o seguinte, né? Você está falando das recomendações gerais para a gente conseguir ter uma vida mais saudável do ponto de vista da saúde mental durante essa pandemia. Mas a gente sabe também, e também já tem aparecido inclusive em notícias da imprensa, sobre a questão, por exemplo, de uso de bebidas alcoólicas, tabaco, etc., e outras substâncias, além de abusos, e isso você já mencionou, né, na relação alimentar. Então, a partir disso, eu gostaria de pedir primeiro para o professor Adriano comentar um pouco sobre as consequências mais diretas desse tipo de uso, enfim, abusivo, tanto de substâncias como álcool e tabaco, e da alimentação,
também pensando na questão da imunidade, né, em relação ao coronavírus em primeiro lugar, mas é claro, em relação a todas as outras doenças, porque, afinal, ir ao hospital nesse momento não é recomendável. E depois disso eu ia também perguntar para a professora Valquíria sobre essa questão, né, sobre a questão do estresse, da ansiedade, o que tem acontecido, né, com as pessoas. Eu pedi para você aprofundar mais um pouco isso. Então, por favor, professora Adriana. Ok, Miguel, boa noite, Val, e eu gostaria também de dar uma boa noite a todos aqueles que nos acompanham, né, nesse nosso primeiro dia de webconferência, para a gente tratar, na verdade, de um tema tão importante, de um tema atual, não somente no nosso cenário, né, aqui no Brasil, mas a nível mundial. Dentro deste contexto, eu gostaria também de agradecer à professora Cabreira e às Faculdades de Guarulhos pela iniciativa, né, em proporcionar essa série de webconferências que nós teremos aí durante a semana, especialmente hoje, quarta e sexta-feira, para que a gente consiga debater e discutir alguns assuntos pontuais a respeito deste tema envolvendo a Covid-19. Com relação à pergunta do Miguel, hoje nós sabemos, né, que do ponto de vista biológico, os efeitos dessa pandemia, do ponto de vista físico também, eles se remetem não apenas às pessoas que foram infectadas, mas eles também afetam aquelas pessoas que estão em casa, então aquelas pessoas que estão muito ansiosas em consequência desse momento incerto que nós estamos vivendo em função da pandemia da Covid-19, e eles afetam de diversas maneiras, tá? Então, na verdade, a gente tem dois grandes grupos que são afetados diretamente por isso, aquelas pessoas que foram infectadas e aquelas pessoas que estão em casa à mercê da sua incerteza e também da sua ansiedade, a respeito de tudo isso que está acontecendo. Então, a professora Valquíria, por exemplo, colocou de uma forma bem interessante a importância da prática da atividade física, né, a importância da prática do exercício, e isso, do ponto de vista fisiológico, já se conhece, né, todos os benefícios que a prática dessas atividades remetem não somente na saúde mental, mas na saúde física do corpo como um todo. E essa pode-se dizer que foi um dos fatores mais afetados em consequência dessa pandemia, porque, por exemplo, academias fecharam, as pessoas acabaram ficando resguardadas, né, dentro das suas residências. Então, hoje não mais, hoje muitas pessoas já começam a sair para fazer algumas práticas de atividade físicas, né, algumas caminhadas nas regiões vizinhas às suas residências, mas logo no início, até meados do começo dessa pandemia, as pessoas ficavam bastante incertas se deviam ou não sair, e acabaram se resguardando dentro das suas casas. Então, um impacto importante dessa pandemia na saúde física é, por exemplo, o aumento de sobrepeso, o aumento de obesidade, que nós começamos a observar com o passar do tempo, tá? As pessoas ficaram dentro das suas casas, diminuíram a frequência com que elas faziam atividade física e associando isso aos seus hábitos alimentares, né, aos seus estilos de vida. Então, um dos fatores que cabe destacar na minha colocação agora é que nós já estamos observando um aumento aí de sobrepeso e obesidade entre algumas populações. Esse contexto ele é muito importante, ele é relevante, porque nós já sabemos que, do ponto de vista científico, sobrepeso, obesidade especialmente, está associada a inúmeras outras patologias crônicas não transmissíveis, né? Então, ao desenvolvimento, né, ou à potencialização do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, do desenvolvimento de algumas doenças oncológicas, do desenvolvimento de hipertensão, né, que é a famosa pressão alta, então do desenvolvimento de pessoas aí com colesterol alto. E em termos de Covid-19, quando a gente passa a estudar essa população que é portador destes tipos de condições clínico-patológicas, eles acabam entrando onde? Dentro do grupo de risco para a Covid-19. Tá? Então, são consequências importantes que afetaram e afetam até os dias de hoje a saúde física de algumas pessoas, não somente dos infectados, mas aquelas pessoas que estão em casa, e uma das consequências que nós observamos é o aumento dessa sobrepeso, o aumento da obesidade e do sobrepeso que estão relacionados a essas doenças. Como as pessoas acabaram ficando por mais tempo dentro das suas casas, uma outra característica muito importante que eu gostaria de ressaltar com vocês é o fato de relatos já na literatura da deficiência de vitamina D. Nós sabemos, por exemplo, que a principal fonte, né, de vitamina D é a exposição à luz solar.
As pessoas, por medo, por incerteza, por ansiedade, passaram a ficar mais tempo dentro das suas casas e muitas dessas pessoas começaram a apresentar deficiência de vitamina D. Algumas porque já tinham histórico, né, de deficiência de vitamina D ou uma vitamina D limítrofe, e outras porque passaram a apresentar em consequência de uma pouca exposição, em consequência de uma redução da exposição à luz solar. Hoje já tem trabalhos publicados em periódicos internacionais que enaltecem justamente a importância da vitamina D dentro do contexto do sistema imunológico, como você falou, Miguel. Então eu quero ligar, né, uma coisa a outra, a parte física, a parte imune, puxando como gancho essa questão da vitamina D. Por quê? Os trabalhos que estão publicados ligando a vitamina D ao sistema imune é que eles falam que além da importância dessa vitamina no metabolismo ósseo, né, no metabolismo do sistema esquelético, essa vitamina ela acaba estimulando, de certa forma, a produção de receptores de reconhecimento padrão, que é aquilo que a gente chama dentro da imunologia de PRRs. Então, todas as nossas células de resposta imune inata, o que é uma resposta imune inata? É a primeira linha de defesa do nosso corpo contra um antígeno, contra uma substância estranha. O vírus da Covid-19, ele é um antígeno, ele não nos pertence, então ele é uma substância estranha, e ao entrar no nosso corpo, ele vai desencadear a ativação da resposta imune, sim. Tá? Como que esse vírus ele é reconhecido pelo nosso sistema imune? Ele é reconhecido por células da imunidade inata, então por células da primeira linha de defesa do nosso corpo, graças à presença desses receptores de reconhecimento padrão, que possuem a capacidade de reconhecer uma gama de estruturas presentes em vírus, bactérias, fungos, protozoários, enfim. Então essa é uma via muito importante, né, ainda de certa forma pouco estudada. Hoje ela veio à tona, né, com essa questão da Covid-19, mas que correlaciona a importância da vitamina D à potencial ação do nosso sistema imune contra uma infecção viral. Um outro contexto que também afeta não somente a questão psicológica, mas também a questão física, né, do nosso organismo, é a questão da qualidade do sono. Né? Tanto fatores psicológicos quanto fatores metabólicos, eles estão envolvidos em uma melhor qualidade do sono. E nós sabemos que a qualidade do sono hoje, em consequência desses fatores provocados pela pandemia, como ansiedade, depressão, medo e incerteza, isso pode estar relacionado a uma série de comorbidades, né, como pode interferir em desempenho cognitivo, isso pode interferir também em questões de humor, né, isso pode interferir também na tomada de decisões, e uma das coisas que nós temos ouvido bastante em consequência do avanço dessa pandemia, né, com o passar do tempo dessa pandemia, é que começaram a aumentar os números de conflitos, por exemplo, internos, né, dentro das residências, entre maridos e esposas, conflitos entre familiares, e isso remete também a todas essas alterações neurofuncionais, né, a todas essas alterações psicológicas que estão diretamente ligadas à qualidade do nosso sono. Depois eu até gostaria que a professora Valquíria se aprofundasse um pouquinho mais, né, sobre esse tema, sobre o impacto dessa qualidade do sono, justamente nessa relação do conflito que nós estamos tendo hoje em algumas famílias e o aumento, né, com que isso está acontecendo nos dias de hoje. Ainda dentro deste contexto, falando um pouquinho a respeito de imunologia, nós sabemos que uma das coisas que essa pandemia trouxe, as pessoas elas foram forçadas bruscamente a mudar isso da noite para o dia, foram seus hábitos alimentares e estilo de vida. Então a alimentação também está sendo uma questão bastante discutida, né, no meio acadêmico, no meio científico, no meio médico em termos gerais, como algo que pode vir a estar associado com alguns fatores em consequência da infecção pela Covid-19. Então, por exemplo, a Val também colocou para a gente que a alimentação é um fator muito importante, e isso é um fato, tá? Porque uma alimentação bacana, uma alimentação balanceada, uma alimentação bem cuidada, ela acaba favorecendo para a gente alguns nutrientes, né? Ela acaba oferecendo para a gente alguns nutrientes que são importantes também para a ativação do sistema imune. Um destes nutrientes, também hoje bastante estudado, por exemplo, em periódicos internacionais, em artigos científicos importantes, é a questão da vitamina C. Tá? Então, a vitamina C, além de ser um potente antioxidante, hoje já tem alguns trabalhos publicados que demonstram a importância, né, da vitamina C dentro de células fagocíticas. Adriano, o que é uma célula fagocítica? É uma célula que faz fagocitose. Dentro do nosso sistema imune existem inúmeras células que fazem fagocitose. Tá? Então, inúmeras células que possuem a capacidade de degradar uma substância
estranha de degradar um vírus, de degradar uma bactéria, tá? Então, hoje, alguns trabalhos já sugerem, né, que a vitamina C ela é importante para o desempenho dessa função do sistema imunológico, associada à capacidade dessas células a capacidade que essas células têm de mediarem o processo de fagocitose, que na verdade é a destruição de substâncias estranhas, né, a destruição de substâncias invasoras. E uma outra coisa que eu gostaria de destacar também, dentro do contexto, né, de uma alimentação bacana, uma alimentação bem colorida, né, rica em vitaminas, fibras, é um outro ponto que também está sendo bastante discutido na comunidade acadêmica em geral em relação ao zinco. Inclusive, hoje já tenta se associar, inúmeros trabalhos já associam o zinco a terapias farmacológicas importantes que estão sendo utilizadas contra a Covid-19. Tá? Então, o zinco, na verdade, alguns trabalhos demonstram, né, que ele possui algum efeito importante em aumentar a imunidade antiviral. Então, todas as pessoas, quando elas entram em contato com o vírus, espontaneamente elas desenvolvem esses mecanismos de defesa específicos contra a entrada daquela substância estranha. Então, as pessoas, espontaneamente, elas possuem a capacidade de desenvolver mecanismos envolvendo a imunidade antiviral. Tá? Então, produção de substâncias que são específicas contra vírus, substâncias que tentam atacar esse vírus, ou substâncias que tentam burlar a entrada desse vírus e a sua multiplicação dentro das nossas células. Um dos mecanismos que tem sido bastante estudado aí com relação ao zinco é que ele também possui a capacidade de estabilizar a membrana das nossas células. Então, uma vez que ele estabiliza a membrana das nossas células, ele pode dificultar, por exemplo, a entrada do vírus, do coronavírus dentro dessas células. Né? Então, essa é uma outra linha de pesquisa que também está sendo bastante estudada agora para tentar esclarecer melhor esses mecanismos, né, pelo qual o zinco possui a capacidade de estabilizar a membrana das nossas células. E alguns autores, né, de alguns trabalhos científicos, eles colocam para a gente que esse zinco, que esse elemento, ele também possui a capacidade de dificultar a replicação viral, tá? Porque ele altera toda a maquinaria envolvida aí na tradução de proteínas virais. Então, por este motivo, hoje inúmeros grupos de pesquisa ao redor do mundo já estabelecem protocolos para associar o zinco, por exemplo, à terapia farmacológica em pacientes portadores da Covid-19. Então, neste contexto, uma alimentação bacana, uma alimentação balanceada, aquela alimentação colorida, o cuidado com a alimentação é muito importante. Tá? Assim como a Val já tinha colocado antes. Você havia comentado no comecinho a questão do uso do álcool. Então, realmente, nós estamos tendo até hoje, essa mudança no contexto do estilo de vida de algumas pessoas em relação ao aumento na frequência com que elas consomem bebida alcoólica e também o aumento da frequência com que essas pessoas consomem cigarros. Tá? No aumento da frequência com que essas pessoas estão consumindo tabaco. O uso crônico do álcool já tem sido demonstrado experimentalmente in vitro por inúmeros trabalhos, que ele está associado à diminuição de células importantes da resposta imune adaptativa. Então, a resposta imune adaptativa é uma resposta imune envolvida em imunização, né, produção de anticorpos e células de memória. Então, o uso abusivo, o uso crônico do álcool, ele já está relacionado em inúmeros testes com redução de resposta imune adaptativa. Isso, do contexto de uma infecção viral, pode potencializar a infecção, ou no caso de uma pessoa que venha a ser infectada, talvez ela venha, inclusive, a desenvolver as formas mais graves da doença. Tá? Uhum. Então, Adriano, agradeço muito aí a sua explanação e acho que aqui a gente consegue completar um panorama geral, tanto do ponto de vista psicológico, como do ponto de vista físico, das primeiras consequências em relação ao coronavírus. É claro que várias dessas, vamos dizer assim, dessas características que foram descritas pela Valquíria e pelo Adriano, extrapolam, claro, a questão do coronavírus, ou seja, estresse, ansiedade, questões de uso de substâncias, alimentação, tudo isso já acontecia antes, mas a gente está numa situação extrema em que algumas dessas coisas, elas vão até o limite, né? Então, falando dessa questão do limite, eu queria pedir para a Valquíria falar um pouco dessa palavra que o Adriano falou tantas vezes no comentário dele, que é a questão da incerteza, né? Ele repetiu algumas vezes e a gente sabe que a gente está num cenário dessa forma. A questão é como lidar com esse grande volume de incerteza. Então, como eu disse na nossa apresentação inicial, a gente tem mudanças quase diárias,
tanto que impactam diretamente na nossa vida ou coisas que a gente sabe que vai impactar lá na frente. Ou seja, abre comércio, não abre comércio, abriu, mas vai ter que fechar, só para citar um exemplo dessas mudanças que acontecem o tempo todo. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Valquíria, sobre a questão da incerteza e de como nós, se for possível, podemos nos preparar para um período de incerteza que provavelmente vai ser muito longo. Uhum. Bom, obrigada pela pergunta, Adriano, excelente apresentação sua, eu adoro esse tipo de movimento, porque a gente sempre aprende um pouquinho mais. Bom, com relação à incerteza, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é como se a gente tivesse colocado uma lente de aumento em função desta pandemia, mas a incerteza, ela permeia a nossa vida durante toda a nossa jornada, pelo menos aqui neste plano, né? A incerteza, para nós da área comportamental, ela é denominada mesmo como ansiedade, que é essa incerteza exagerada que você coloca, esse exagero por tentar descobrir alguma coisa que ninguém tem um domínio completo, essa que é a grande verdade, né? E não tem esse domínio completo porque nós estamos diante de um inimigo que ainda está sendo estudado. Então, quais são as incertezas que surgiram? As atividades comuns que a gente desenvolvia até o início de março deste ano retornarão a partir de agosto? Não sabemos. Né? Por que não sabemos? Porque os países que retomaram suas atividades de uma maneira massiva, com ou sem planejamento, a gente notou sem dúvida nenhuma que em alguns lugares eles tiveram que voltar aos seus planos anteriores de isolamento, de contenção de contato e tudo mais. Então, essa incerteza, ela parece que criou um volume maior em função de a gente ter um aspecto muito claro, né? Eu gosto de fazer até uma comparação se nós tivéssemos tido aqui um tsunami, né? Quais são os desdobramentos de um tsunami? Talvez só quem passou por alguma experiência pode dizer o tão grande desgaste todas as pessoas envolvidas tiveram, né? Em primeiro lugar, o que é importante a gente pensar? Lógico, tem algumas técnicas específicas de desenvolvimento, de acompanhamento em psicoterapia, que colocam o sujeito para dar conta, pelo menos, do hoje, né? Então, nem ficar mobilizado pelas questões que já aconteceram na sua vida, e naturalmente a gente tem marcas emocionais de dificuldades ou situações em que trouxeram determinado desconforto, isso a gente nota porque é do ser humano, né? A gente não está bem o tempo inteiro, mas também não fica mal o tempo inteiro, e é preciso que a gente tenha esse entendimento que há momentos bons e momentos ruins, e há manejos de psicoterapia específicos para poder diminuir essa expectativa exagerada pelo que é que vai acontecer lá no futuro, né? Cuidar da nossa saúde já é uma boa iniciativa para que a gente sequer possa planejar esse futuro. Dentro de um hospital, dentro de uma UTI, uma pessoa cometida por dificuldades aí da própria saúde, certamente não consegue fazer esse exercício, né? Não consegue pensar nesse amanhã. Mas eu gostaria de chamar a atenção para uma questão que vocês colocaram sobre estresse, porque me parece uma condição muito comum, né? As pessoas dizem, eu estou estressada, eu estou irritada, mas o termo de estresse, quando a gente pensa e vai buscar as teorias específicas, o estresse é colocado como uma síndrome de adaptação, e essa síndrome de adaptação, ela passa por pelo menos 3 estágios diferentes. Então, o estresse comum que a gente tem no dia a dia, que é tentar resolver um problema, não ter tempo para resolver, ou ter que buscar recursos que não havia previsto, que é aquela condição cotidiana, a gente chama de fase de alerta, que é um primeiro momento que a gente é mobilizado pelos agentes externos e que a gente tem que tomar alguma decisão. Depois da fase da alerta, o estresse traz a fase de resistência. Então, num primeiro momento, a gente tem alguns incômodos, insônias, né, algumas dificuldades comuns. Lá na frente, na fase de resistência, a gente já começa a ter algumas respostas emocionais e físicas também. Depois vou até pedir se o Adriano quiser falar sobre as questões hormonais, que a gente já até havia comentado, para dar ênfase que, assim, não é só uma questão de pensamento, de sensação, não é uma questão só emocional. A gente tem uma resposta emocional que mexe fisiologicamente com o nosso sistema e que vai deixar
portanto, alguns sintomas bem significativos de desconforto. Então, aquela gastrite nervosa, né? Quem nunca teve esse diagnóstico ou ouviu esse diagnóstico? O que é a gastrite nervosa? É um exagero aí de pressão externa que muitas vezes o indivíduo não consegue manejar de maneira tranquila, espontânea, sobrecarrega o seu sistema e acaba desenvolvendo, portanto, uma patologia. Então, a fase de resistência seria uma fase em que, quando o indivíduo consegue dar conta daquela situação, ele volta para a fase de alerta e esse estresse diminui. Quando a gente percebe que aqueles indivíduos não conseguem encontrar uma forma de enfrentamento dessa pressão, ele passa para a fase de exaustão, que é a última fase do estresse, e aí sim ele pode ter sintomas e desenvolvimento de patologias mais graves e, portanto, com determinados cuidados, como cardiopatias que são desenvolvidas até levar o sujeito ao infarto. O AVC, muitas vezes, está relacionado também a essa descompensação emocional, a esse excesso de pressão que o sujeito não consegue lidar. Algumas pessoas perguntam, mas qual é a medida, né, de aguentar, de suportar esse estresse? Cada um tem a sua. Tem gente que, se não for pressionado, adoece, porque acha que está sendo utilizado de maneira bem menor daquele potencial que ele gostaria que fosse aproveitado, né? E pessoas que, com determinadas situações, se sensibilizam muito rápido e desenvolvem essa passagem de um estágio para outro e vão tendo esse problema. Até problema dermatológico a gente encontra nessas fases do estresse, porque a gente tem lá uma não justificativa, inclusive muitas vezes fisiológica, para ter problemas dermatológicos, e eles surgem em função dessa pressão que o sujeito não consegue administrar. O que é importante a gente pensar? Que as formas de enfrentamento, elas têm que ser pensadas pelo próprio indivíduo. Em alguns trabalhos que eu realizei, até que eu já observei, na nossa cultura a gente usa muito suporte social para diminuir o estresse. Então, aquele happy hour, se reúne com os amigos, com a própria família, são formas das pessoas diminuírem esta carga de pressão e também diminuírem esse mal-estar fisiológico e psicológico que tem. Neste momento, a gente não está podendo lançar mão deste suporte social. E aí, sim, a gente tem essa justificativa, portanto, de um aumento da ansiedade, da depressão, que são resultados dessa forma, dessa síndrome de adaptação que a gente está sendo obrigado a se ajustar, né, em função do próprio coronavírus. E, Miguel, você também falou alguma coisa sobre o sono, né, que você gostaria que eu citasse essas interferências. Uma questão que a gente percebe é que com o isolamento social, muitas pessoas ficaram com receio de dar continuidade aos seus tratamentos que já faziam antes da própria pandemia. Então, por exemplo, pessoas que faziam controle de ansiedade, tomavam medicações específicas, abandonaram seus tratamentos para não precisar ir à consulta médica, não sair, ou porque o consultório do médico estava fechado. Em algumas situações, a telemedicina, alguns profissionais não conseguiram rapidamente se ajustar e abandonaram os seus tratamentos, o que é muito pior, né? Muito pior, quer dizer, já usar medicação já não é uma coisa confortável para o sujeito, né? Aqueles que faziam uso de, por exemplo, benzodiazepínicos e deixaram de tomar de uma hora para outra, tem um efeito rebote muito pesado. Então, se já tratavam uma ansiedade e suspenderam a medicação, a tendência é que esse sintoma se multiplique de uma maneira muito rápida. Então, que a gente sempre pede, e essa pode ser uma das causas também de perturbação no sono, é que as pessoas busquem lá os seus médicos, as pessoas que já faziam esses acompanhamentos para que esse sintoma não piore. E em termos de sono, as recomendações são aquelas que a gente já ouviu, né? De ficar um pouco mais, restringir um pouco mais o horário no uso da tecnologia, procurar promover situações de relaxamento antes do horário do sono e respeitando aí seus limites para tentar recuperar aquilo que é fundamental para todos nós, que também é descansar, sem dúvida nenhuma.
Obrigado, professora. Uma coisa também que é interessante pensar, e eu acho que o Adriano pode contribuir bastante nesse sentido, é o seguinte, a questão do profissional da saúde, que é o que está na linha de frente no combate ao coronavírus. A questão do estresse e da ansiedade para eles é muito específica, né? Para esse grupo de pessoas, né? E eu queria que você fizesse um comentário breve em relação a isso. Então, como que está sendo a vivência dos profissionais de saúde, seja médicos, enfermeiros, enfim, todo mundo que trabalha no hospitalar e também, obviamente, no atendimento, por exemplo, do SAMU, atendimento na rua, como está sendo para os profissionais da saúde, por favor? Por favor, Adriano. Ok, Miguel, obrigado pela pergunta, obrigado, Val, pelas colocações. Então, como profissional da área da saúde, né, uma das nossas maiores preocupações, porque os profissionais, eles têm família, então eles têm seus pais, suas mães, que muitas vezes já têm uma determinada idade, muitos deles residem até com avós em casa, que também já devam ter uma determinada idade, e com o passar da idade, infelizmente, a gente sabe que vem o acometimento de doenças, e entre essas doenças eu destaco para vocês as doenças crônicas não transmissíveis, que são fatores de risco, inclusive, para a Covid-19. Então, uma preocupação muito importante e clara dos profissionais da saúde gira em torno de ir para o seu trabalho, se infectar com o vírus da Covid-19, não manifestar sintomas. Então, a gente sabe, por exemplo, que 30% das pessoas infectadas com a Covid não vão apresentar sintoma algum. E 55% delas vão apresentar sintomas muito leves, não necessitando de uma internação ou de um cuidado mais específico, né? Então, o grande medo, a grande incerteza desse profissional gira em torno, né, de talvez se infectar e acabar infectando algum dos seus parentes, né, algum dos seus entes que estão em casa, tentando manter o isolamento. Então, essa é uma preocupação clara, essa é uma preocupação frequente, eu diria que é uma das principais preocupações em termos psicológicos, né, em termos de preocupação consigo e com seus familiares, envolvendo os profissionais da saúde hoje. Além de toda a pressão, né, além de toda a preocupação envolvendo aquelas pessoas que estão infectadas e que dependem destes profissionais para serem cuidadas, né? Então, são preocupações dos dois lados, né? Mais ou menos, em poucas palavras, é isso que gira em torno dos profissionais da saúde hoje, né? Essa preocupação envolvendo a contaminação própria, a contaminação dos seus familiares. Nós sabemos que esse grupo de profissionais, eles foram bastante infectados pela pandemia. Então, sempre que a gente vai observar dados estatísticos de hospitais que não são hospitais específicos para atendimento da Covid-19, quando você vai comparar o perfil de infecção entre profissionais e pacientes, o perfil de número de profissionais infectados é bem maior, né? Então, essa é uma preocupação presente, essa é uma preocupação atual e essa é uma preocupação crescente entre essa classe de profissionais. Eu vou só dar uma complementada, Miguel, que além dessas preocupações, a gente também consegue perceber, e vários estudos isso tem sido relatado, são os sentimentos de frustração de alguns profissionais da área da saúde. Primeiro, porque eles estão muito próximos da terminalidade, e toda a carga emocional que também eles têm que administrar, vindo dos familiares, a própria pressão das equipes, a fadiga, né, relacionada a esses turnos que muitas vezes são obrigatórios, porque a gente também não tem uma quantidade de profissionais da área da saúde enorme, relacionados à emergência, à urgência ou até ao tratamento intensivo. A gente não tem tantos especialistas assim nessa área, então a gente também percebe uma sobrecarga muito grande desses profissionais e um sentimento de frustração muito claro, agravado por esse cenário que a gente tem hoje. Obrigado, professora. Não, realmente é bastante relevante essa questão da frustração e, como você falou, da fadiga, né? Então, o cansaço, todas essas recomendações que vocês fizeram e comentaram, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico, é muito difícil para esses profissionais, principalmente aqueles que estão exatamente na linha de frente, de cumprirem, né? Bastante complicado e bastante difícil. Então, agradeço muito aí por essas explicações e por essas explanações. Eu estou muito feliz aqui, a gente tem um monte de perguntas dos alunos e dos participantes. Eu vou só avisar o seguinte, a gente já colocou aqui o link para quem quiser certificado, ok? Vocês preencham, são 3 perguntinhas, algo muito simples, né?
já está aqui no nosso chat. Não esqueçam de fazer login também para vocês poderem participar do chat. E eu vou encaminhar primeiro as perguntas relacionadas com o tema de psicologia. Por quê? Porque amanhã a gente vai ter quarta-feira, a gente vai ter uma explicação bem mais ampla do ponto de vista biológico. Mas se dá tempo hoje, a gente também vai encaminhar essas perguntas, tá bom? Duas perguntas. O Vinícius Paim, aluno do curso de letras, pergunta o seguinte: de que forma a gente pode lidar com a ansiedade? De certo modo, eu sei que você, professora, já falou disso, né? Mas se você puder dar mais algumas palavras em relação a isso. E o Luiz Carlos perguntou o seguinte: a síndrome do pânico está extremamente conectada com esse contexto, não? Por favor, professora. Então, vamos lá, vou começar pela ansiedade. Vinícius, obrigada pela sua pergunta. A gente comentou, mas sem dúvida nenhuma, de uma maneira muito sintética, porque a gente tem um limite também aqui de apresentação. Então, assim, nós podemos lidar com a ansiedade de várias maneiras, né? Primeiro, é tentar tirar este peso enorme que as pessoas atribuem ao futuro, que a ansiedade, sem dúvida nenhuma, ela está ligada a essa expectativa de um acontecimento que ainda não se consolidou, né? Uma fantasia sobre um acontecimento futuro com um determinado desejo do sujeito, que pode ser positivo, otimista ou pessimista, né? Então, assim, não são só as pessoas pessimistas que são ansiosas, aquelas pessoas exageradamente otimistas também podem desenvolver essa ansiedade. Então, uma questão importante é tirar a nossa, vamos dizer assim, o nosso tempo para pensar neste futuro e tentar realizar num prazo um pouco menor um planejamento de curto prazo e que seja factível, que esteja dentro das possibilidades do indivíduo. Mas a gente também tem uma medida para lidar com essa questão da ansiedade, que é importante a gente citar aqui. Então, a ansiedade comum é aquela que não nos tira das nossas atividades de vida diária. Então, apesar de eu ter uma expectativa enorme sobre o futuro, eu consigo continuar trabalhando, isso não afeta o meu sono, eu não estou exagerando na alimentação e ok, né? É do ser humano também ter sentimentos, né? Ter uma determinada percepção distorcida em algum momento da vida, e isso não é problema para ninguém. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, do nosso processo de amadurecimento também. Quando ela começa a impedir as nossas realizações, o nosso convívio social que fazíamos anteriormente, ou acometer outras questões relacionadas à saúde, então aquilo que eu citei em termos de estresse, problemas dermatológicos, gastrites, problemas de relacionamento, muitas pessoas acabam tendo um comportamento apático, ou de falar e pensar somente numa determinada questão. Então, todos esses comportamentos que tiram o sujeito da sua vida comum devem ser tratados de outra maneira. E aí a gente tem sim alguns recursos hoje em que a gente deve lançar mão e sem dúvida nenhuma eles são extremamente importantes para a gente pensar. Vou até colocar aqui os slides para que vocês possam então guardar bem esta informação, né? Então, as manifestações comportamentais contrárias daquilo que é comum ao sujeito pode ser um indício de que essa ansiedade está exagerada. Aquelas pessoas que estão com familiares internados, hospitalizados, sem dúvida nenhuma, também podem desenvolver sintomas deste transtorno mais claros e que podem atrapalhar também a sua vida, ou até essa apatia ou necessidade de falar. O que a gente pode fazer quando isso ultrapassa, vamos dizer, o nosso próprio limite? Assim que a gente tiver o retorno das atividades das universidades, todas as universidades e faculdades que têm um curso de psicologia têm atendimento psicológico. Esse atendimento, na maioria das vezes, é gratuito ou pago um valor muito simbólico. A própria Faculdade de Guarulhos tem a clínica escola, em que as pessoas podem ser atendidas, pessoas de qualquer idade, adolescentes, crianças, idosos, família. As unidades básicas de saúde também prestam esse serviço e podem ajudar nos casos em que essa ansiedade esteja realmente trazendo um desconforto muito exagerado para a pessoa. Algumas associações realizam encaminhamentos também para profissionais que atendem ou gratuitamente ou cobrando valor social
para esses atendimentos, e aí vale tanto o atendimento do psicólogo, como também o atendimento do psiquiatra. Então, pode ser que a gente precise do acompanhamento dos dois, dependendo do nível de ansiedade que essa pessoa vai trazer para essa consulta. Com relação à síndrome do pânico, Luiz Carlos que perguntou se a síndrome do pânico pode ser uma consequência da pandemia. Pode sim, Luiz Carlos, não só agora, mas depois também. Então, quem já tinha lá, pessoas que já até tiveram em algum momento por outros agentes estressores o gatilho, né, despertaram aí a síndrome do pânico, trataram, pode ser que tenha um retorno dessa sintomatologia, dessa dificuldade também. Esse fato em que nós tivemos aí uma condição de isolamento, também podem aprimorar essa nova retomada do contato social com uma maior dificuldade para aqueles que tenham síndrome do pânico. Mais uma vez, o que vale nesse caso? Procurar a ajuda de um especialista. Né? Neste momento, a gente não faz atendimento pessoal, somente nos casos de emergência, em que os conselhos liberaram, mas nós temos, sim, vários profissionais atendendo online, que são credenciados pelo Conselho Regional de Psicologia e que podem dar suporte durante este período. Então, assim, não é preciso a gente esperar que todas as atividades retomem para que esse cuidado comece a acontecer. Então, quanto antes, a gente sempre, na psicologia, quanto antes a gente procurar ajuda, menor vai ser o prejuízo, sem dúvida nenhuma. Quanto mais tempo demorar, mais dificuldades emocionais, afetivas, do ponto de vista cognitivo e social, vão surgir na vida do indivíduo. Então, se observar que isso realmente está trazendo um incômodo muito grande, não só para a pessoa, às vezes também isso é importante pensar que às vezes não é só a pessoa, quem está junto com ela é que consegue perceber. Mas o próprio paciente não consegue perceber que ele está passando de um estágio para outro e ficando cada vez pior. Então, quem convive próximo, às vezes, também pode e deve auxiliar essas pessoas para procurar ajuda, um auxílio quanto antes e não precisar sofrer, né? Ninguém precisa passar aí pelo sofrimento psicológico. É só alguém direcionar da maneira correta. Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Com relação às perguntas do campo psicológico, né, a gente ficou com essas perguntas, e eu já vou até transmitir para o professor Adriano aqui as perguntas também do campo biológico. Lembrando que a gente tem aproximadamente 5 minutos aí para trabalhar com isso, mas eu acho que talvez você possa anunciar, Adriano, a quarta-feira, né? E aí talvez desenvolver de forma mais aprofundada essas perguntas. Mas deixa eu te passar as perguntas. Se quem já tem anticorpos para Covid tem possibilidade de pegar a doença novamente? É uma pergunta da Ana Paula Silva. E o Caio Rodrigues pergunta, professor Adriano, fala um pouco sobre IgM e IgG em relação ao teste do Covid. Então, como a gente tem 5 minutos aproximadamente, eu vou pedir para o Adriano já falar um pouquinho disso, né, e anunciar a nossa próxima live, que vai ter uma ênfase mais biológica na quarta-feira, e dar suas últimas palavras. E também a Valquíria depois dar suas últimas palavras também. Excelente, Miguel, obrigado. E agradecer também aos alunos, né, tanto a Ana Paula quanto ao Caio, que interagiram e direcionaram essas duas perguntas, focando um pouquinho mais nessa questão biológica. Então, vou começar com a pergunta da Ana, né, que entra no termo de reinfecção, pegar a Covid mais de uma vez. Inicialmente foram feitos inúmeros testes com macacos da espécie Rhesus, para ver se esses animais, após a primeira infecção, se eles seriam reinfectados pelo vírus da Covid, e pelo menos nessa população de primata nós não vimos essa possibilidade. A reinfecção ela foi zerada e a titulação de anticorpos foi perfeita nesses animais, né, nos ensaios em vivo, utilizando essa espécie de animais. No entanto, em humanos, a gente já ouve falar de alguns relatos onde as pessoas pegaram a Covid-19 pela primeira vez, essas pessoas se recuperaram e depois elas teriam voltado a se reinfectar. Existem algumas vias que são especuladas hoje pela comunidade científica em geral para tentar responder o porquê disso.
Uma das justificativas, né, algo que a ciência especula, hoje tenta comprovar, seria uma falha nos mecanismos de ativação de resposta imune adaptativa envolvidos na produção de anticorpos específicos contra o vírus da Covid-19, que poderia fazer com que, potencialmente, essa pessoa pudesse se reinfectar novamente com o vírus, né? Então, essa é uma das primeiras especulações da comunidade científica que tenta justificar o porquê dessa reinfecção, tá? Uma outra especulação também da comunidade científica que tenta justificar o porquê desse fato baseia-se na questão da mutação viral, né? Então, como esses anticorpos eles são altamente específicos para determinados tipos de vírus, aqueles vírus que sofrem mutação e porventura se tornem diferentes do vírus original, esses anticorpos eles já não teriam essa especificidade e, em consequência disso, sabendo, né, do ponto de vista biológico de como se dá uma infecção viral e do potencial de virulência, essas pessoas poderiam entrar em contato com outro subtipo da Covid-19 e assim se reinfectar. Lembrando que isso são especulações da comunidade científica, mas é válido destacar, a gente ainda não tem nada fidedigno, a gente ainda não tem nada pontual e assertivo que justifique 100% o porquê que isso acontece. Tá? Então, aqui eu coloco as duas principais vias de pesquisa hoje que tentam justificar isso. Com relação ao Caio, né, que perguntou a importância dos anticorpos, a imunoglobulina M e a imunoglobulina G. Então, veja bem, a imunoglobulina M, ela é um anticorpo de alto peso molecular, então ela é um anticorpo de baixa afinidade, ela é um anticorpo que se liga a diferentes substâncias estranhas, né, a diferentes antígenos. Pessoas que pegam a Covid-19 pela primeira vez, inicialmente elas desenvolvem, né, a imunoglobulina M, então elas têm um aumento na titulação desse anticorpo no seu organismo. As pessoas que já foram infectadas pelo vírus da Covid-19, se recuperaram e hoje estão nas suas casas, essas pessoas têm uma titulação aumentada da imunoglobulina G, né, que é uma imunoglobulina mais específica para antígenos específicos. E aquela pessoa, por exemplo, que é IgG positivo e IgM negativo, o que isso significa? Significa dizer que a pessoa já pegou o vírus e hoje ela está imune, tá? Se ela é IgG positivo, IgM negativo. Aquela pessoa que é, por exemplo, IgM positivo e IgG negativo, significa dizer que ela pegou o vírus pela primeira vez. Então, ela está tendo um aumento, né, na produção de IgM, que é um anticorpo de baixa afinidade com alto peso molecular, então ela tem um aumento na titulação desse anticorpo. E aquela pessoa que tem IgG positivo e IgM positivo, significa que ela já teve a infecção hoje ela continua com o vírus e ela pode, inclusive, transmitir. Então, em termos de imunologia, em termos de parâmetro, né, com base em anticorpos, é isso que a gente sabe hoje. E aí eu já deixo o convite para vocês, porque a nossa webconferência de quarta-feira, ela vai abordar justamente essa questão biológica, não somente dos mecanismos de infecção viral, mas a gente vai falar também em o que está sendo desenvolvido hoje em tratamento farmacológico, não somente em vários artigos científicos em vários países do mundo, então a gente também vai conversar sobre isso, os mecanismos de ação desses medicamentos, a potencial eficácia, né, desses medicamentos. Então convido vocês também que tenham interesse em especial por essa área mais biológica, essa área mais mecanística envolvendo a infecção pelo vírus da Covid-19, a participarem conosco da nossa webconferência na próxima quarta-feira, às 20 horas, neste mesmo canal. Então, por favor, professora, suas últimas palavras também, pensando na questão da ajuda, né, e das condições relacionadas com a Covid, por favor. Okay. Vou só complementar o Adriano, além dessa questão, eles vão falar também sobre epidemiologia das fake news, que é um evento bem bacana e é um assunto que vai dar bastante discussão, tem um panorama bem bacana para vocês assistirem. Bom, em termos de ajuda, eu esclareci. Eu queria também só fazer um complemento, que é com relação a alguns recursos que agora a gente também não tem disponível, que são aquelas técnicas integrativas, práticas integrativas complementares, acupuntura, aromaterapia, que são situações em que podem auxiliar nos casos aí de algumas sintomatologias. Neste momento, os profissionais não estão podendo atender, mas assim que for liberado, quem tiver possibilidade,
pode procurar bons profissionais ou as escolas que oferecem os cursos de pós-graduação em acupuntura, que são entidades em que vão fazer esse atendimento de uma maneira bem bacana também. Então, para finalizar, primeiramente eu queria agradecer ao Adriano e ao Miguel pela companhia durante essas 2 semanas que a gente está elaborando todo esse trabalho para apresentar para todos vocês. Queria agradecer à professora Cabreira, que nos entregou esse presente, que foi um belo desafio, porque nenhum de nós ainda tinha feito uma roda de conversa ao vivo, né, uma webconferência, e a gente foi tentando criar um formato que fosse agradável e desse a possibilidade de a gente ajudar as pessoas que pudessem nos assistir e aí com diferentes aflições que elas possam apresentar. Então, agradeço a todos vocês, à Faculdade de Guarulhos também por ter nos ajudado em todo esse processo e na própria divulgação. E, então, na próxima quarta e próxima sexta-feira, das 8 às 9 horas, a gente vai estar aqui presente novamente, aguardando todos aqueles que puderem participar. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado, então. Obrigado pelas perguntas que vocês mandaram também. Quero agradecer, claro, ao Adriano e à Valquíria, né, por todas essas palavras de esclarecimento, e também a gente vê que tem aí uma carga de esperança muito grande, lembrando que o nosso tema está relacionado com o futuro, como nós vamos construir o futuro após a Covid. Então a gente tem que estar muito bem preparado, e a nossa pequena, com modesta contribuição nessa sequência de webconferências nesse sentido. Então, até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.